Só neste ano já foram registrados mais de 400 casos de febre amarela. Para tentar diminuir esse índice, o Ministério da Saúde fará algumas mudanças nas aplicações das vacinas. Por causa do número crescente de casos de febre amarela, o Ministério da Saúde vai revisar a área de vacinação e as mudanças no calendário nacional. O número de casos confirmados este ano já somam 448. 144 pessoas já morreram até agora de febre amarela no país. 850 casos estão sendo investigados. Este é o pior surto desde 1980. Atualmente, mais de 3.500 municípios fazem parte da área permanente de recomendação da vacina. Mas, por conta do surto de casos de febre amarela, mais de 177 municípios passaram a ter recomendação temporária de vacinação. A expectativa dos governos é que essas cidades sejam mantidas na lista de forma definitiva. A medida de ampliação também ocorre pela necessidade de aplicação da nova dose da vacina nos próximos anos para a população recém-imunizada. Fica agora com outras notícias regionais no Plantão da Redação. Prefeitura e Unital formalizam cessão de uso diária do HU, o Hospital Universitário. Para isto, serão realizadas obras de adaptação do espaço onde hoje está localizado o hemonúcleo. As obras estão previstas para começar a partir do dia 2 de abril. O hemonúcleo, de responsabilidade do governo do estado, deve funcionar provisoriamente no local nos próximos 90 dias, até que seja definido um novo endereço. A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Departamento de Meio Ambiente, promove a primeira pescaria no parque, dia 9 de abril, no domingo, das 8 às 18 horas. As vagas são limitadas aos 100 primeiros cadastrados, que deverão fazer inscrições na sede do Fundo Social entre os dias 29 e 31 de março, das 8 às 17 horas. No ato da inscrição, os interessados devem levar RG e comprovante de residência. Segue o repórter setorial. Todo mundo sabe que antes de consumir uma fruta, verdura ou legume, é necessário fazer a higienização desses alimentos. Mas é muito comum passar apenas uma água ou lavar com detergente. Acontece que só isso não basta. Esses alimentos vêm para a nossa mesa, para a mesa da nossa casa, né? Cheios de micro-organismos que podem causar muitos prejuízos para a saúde. Verduras, legumes e frutas sempre estão em nossa mesa. Desde pequenos, aprendemos o quão importante é ingerir esses alimentos. O problema é que quando trazemos eles do supermercado para a nossa casa, algumas sujeiras vêm junto. Por isso é super importante higienizar corretamente. A gente tem que destacar a importância da higienização dos alimentos, né? É de suma importância que a gente saiba higienizar corretamente esses alimentos que vão ser consumidos para que não tragam malefícios à nossa saúde, né? Um alimento de maneira inadequada, a higienização, ele pode trazer diarreia, vômito, intoxicação intestinal, né? Febre, indisposição. Então é de suma importância que a gente consiga higienizar de maneira correta, execute essa sequência de maneira correta para se evitar malefícios à saúde. Como sempre, nós erramos nesse procedimento. Quem nunca usou uma bucha e detergente para lavar uma fruta? Mas isso não pode acontecer. Então, nossa equipe foi pedir algumas dicas para a doutora Tamires. Então, nós vamos demonstrar aqui a maneira correta de se higienizar os alimentos, tá certo? A primeira etapa, então, nós vamos demonstrar a princípio com o alface, é pegar o alface, né, a folha, e aí, antes de que a gente coloque na água sanitária, o interessante é a gente retirar as sujidades dessa folha. Existe uma maneira correta de se retirar. Então, o interessante é que a gente higienize a gente pode colocar assim, dos cabelinhos, da parte maior, da base maior da folha,
para a parte de baixo, tá certo? Muita gente acaba às vezes higienizando desta maneira, e essa maneira é inadequada, porque você leva as sujidades que se encontram no talo para essa base da folha. Então, o mais indicado é que o correto é que se lave da base maior para o talo, tudo bem? Feito isso, você vai colocar então num vasilhame, na qual a gente vai fazer a higienização correta com a água sanitária, tá certo? O correto é que a gente utilize 1 litro de água, e para 1 litro de água, a gente usa 1 colher de sopa de água sanitária. Então, 1 colher de sopa vai render aí 1 litro de água dessa solução na qual a gente consegue ter a desinfecção. O interessante é que a gente deixe essa solução preparada por 20 minutos até 30 minutos, tá? Mas no mínimo 20 minutos para que a gente possa ter, então, de certa forma, consiga eliminar aí os bichinhos e faça a higienização correta. Feito isso, posteriormente, a gente joga fora essa água, tá certo? Então, a gente joga fora a água, e para que não fique o sabor residual, é de suma importância novamente repetir a lavagem dessa verdura, dessa folha novamente, agora dessa vez só apenas para retirar esse excesso de água sanitária, tá? É de suma importância destacar que não pode ficar o sabor residual da água sanitária na verdura, tudo bem? Nós vamos demonstrar agora a higienização de outros alimentos, que às vezes acaba sendo dúvida também da população. Então, a gente vai destacar, a princípio, como a gente deve proceder à higienização de tubérculos, né? Como às vezes a batata, a mandioca, no caso aqui é um gengibre, para que a gente faça a higienização correta desses alimentos. Muitas das vezes isso gera dúvidas, né? Às vezes a grande maioria acaba higienizando com detergente, o famoso detergente à buchinha, e não é desse modo que a gente deve proceder. A maneira correta de se higienizar esses alimentos é que a gente novamente abre a corrente de água, tudo bem? E com uma escovinha pequena, a gente vai embaixo da água, passando nesses poros, né, de certa forma, nesses relevos, para que a gente retire também o excesso de sujidades e que possa proceder, então, com a higienização posterior correta, tá? Então, o interessante é que a gente passe a escovinha em toda a superfície desses tubérculos, desses alimentos, para que a gente possa tirar as sujidades, tá certo? Então, aqui a gente já fez com o gengibre, e aí a gente coloca num recipiente para fazer a posterior higienização. Nós vamos demonstrar também aqui com o tomate o mesmo procedimento, tá bom? A gente passa a escovinha para tirar as primeiras sujidades, tá certo? Aí está mais uma dica da doutora Tamires. É importante lembrar que depois de tirar toda a sujeira do alimento, você deixa de molho por 20 minutos naquela solução com água sanitária. Agora ficou bem mais simples, né? Então é só colocar em prática. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. A Organização das Nações Unidas afirmou que o tratamento da água residual pode ser crucial para amenizar a escassez do recurso e proteger a saúde e o meio ambiente. A alternativa foi apontada como uma das soluções para o problema que afeta cerca de 2/3 da população mundial, que vive em áreas com escassez de água em pelo menos um período do ano. O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos propõe outro
outro destino para a água utilizada em produções agrícolas e industriais, através de reuso e reciclagem. O objetivo é que a água residual seja tratada e utilizada como recurso seguro. De acordo com a base de dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a extração global de água doce no mundo cresceu 1% ao ano ao longo de 30 anos. Desse número, 70% foi destinado para a agricultura, 19% para a indústria e apenas 11% para o uso das cidades. No mundo, mais de 80% das águas residuais são descartadas sem tratamento. O sistema carcerário do Brasil está marcado por grande violência intensificada pela clara superlotação das prisões. Sem previsão para que as políticas públicas resolvam a situação, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminalísticas fez uma denúncia na última quarta-feira perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Durante uma audiência pública na comissão para discutir a situação das prisões, representantes declararam que os casos permanentes de violência são resultados da violação sistemática dos direitos e do caráter desumano das condições de encarceramento. 130 pessoas foram mortas apenas nos primeiros 15 dias do ano por conta das explosões de violência nas prisões. Alguns casos de brutalidade abalaram o país. Ministério da Educação altera currículo escolar, mas os alunos aprovaram? Você confere a seguir.